O Senegal está um caos, os jovens gritando, a polícia com gás lacrimogêneo por todo lado. Milhares de pessoas, na sua maioria jovens, nas ruas a protestar. Senegal é o lar de cerca de 17 milhões de pessoas e há anos tem sido uma das democracias mais estáveis da África Ocidental. É o único país nessa região que nunca teve golpe militar. Teve 3 transferências de poder e grande parte delas foram pacíficas e nunca atrasou uma eleição presidencial. Mas agora as coisas mudaram. Fica até o final, tem algo muito revelador. O presidente senegalês Macky Sall adiou as eleições presidenciais previstas para o final deste mês, citando controvérsias sobre a desqualificação de alguns candidatos das urnas, porque ele não gosta desses candidatos. Mas por quê? Macky Sall foi eleito pela primeira vez em 2012 e novamente em 2019. No Senegal, o presidente cumpre um mandato de 5 anos e está limitado a 2 mandatos consecutivos. E em comparação, o ex-presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, chegou ao poder em março de 2013, cerca de 6 meses depois deste presidente ter chegado ao poder. Uhuru Kenyatta fez 2 mandatos e completou os 10 anos de acordo com a Constituição e se aposentou. Já se passaram 2 anos desde então. O presidente senegalês também devia terminar o seu mandato depois de completar 10 anos, mas ainda hoje, 11 anos depois de assumir o poder, ele ainda está no poder e quer continuar governando aquele país, adiando as eleições presidenciais. E isso é chamado golpe constitucional. Sim, é um golpe. As pessoas falam em golpe militar quando vemos caras de uniforme militar assumindo o poder, mas ignoramos outros tipos de golpe que são cometidos por jogadores gordos no poder, presidentes, primeiros ministros e membros do parlamento que continuam governando mesmo depois de terminar o seu mandato. Isso é um golpe porque vai contra a Constituição do país, o que é a mesma coisa que o Soufou Mamadou da Renamo está a fazer. O mandato dele terminou e já devia ter dado a liderança para as pessoas que mostraram capacidade. Em vez disso, o partido está arruinando bem diante do seu nariz e parece não se importar com isso. Este tipo de comportamento da Renamo é uma demonstração clara de um partido que também parece não abraça muito as instituições democráticas, ou seja, uma democracia, no sentido de que é um partido que tem um estatuto e este estatuto dita as regras. Ou seja, lançar para abril uma coisa que devesse, por exemplo, ter sido feito mais ou menos fevereiro, que é para garantir que a questão de descompasso ou de tempo seja garantido. Então, está a parecer que alguém quer ficar mais tempo como presidente e depois isso faz pensar se não é isto que quer para quando chegar a abril, não há tempo para fazer a imagem do presidente ou do candidato. Porque aliás, abril para eleições que serão em outubro, quanto tempo a Renamo tem para fazer com que essa imagem do candidato seja, vamos assim dizer, conhecida entre o seu eleitorado, que essa pessoa tenha tempo de socializar-se com as bases, possa organizar a sua campanha como deve ser. Isto não é uma eleição autárquica. Isto é uma eleição presidencial ao nível nacional. Então, este atraso pode mostrar, de alguma forma, que a Renamo passa a não ter interesse aqui em vencer essas eleições. A questão é, tem que lançar para abril, porque também vai chover. Tudo para satisfazer os interesses pessoais e adianta dizer que esse cara não se importa com a população ou o bem-estar do partido, porque se esse fosse o caso, já teria se aproveitado das ondas da revolução e fazer mudanças, mas não o fez. A Renamo diz que os congressos devem ser realizados no intervalo de 5 anos, não com datas específicas, o que quer dizer que muito provavelmente o entendimento que há é de que até 23 horas e 59 minutos de dia 31 de dezembro de 2024, o Soufou Mamadou ainda pode ser presidente. A essa altura, as eleições já terão ocorrido, haverá algum tempo. Já imaginou o nível de apoio que teria se tivesse aproveitado essa onda de revolução, agora que pessoas estão a apoiar pessoas como Manuel de Araújo? Ok, de volta ao Senegal. Os críticos afirmam que as eleições foram adiadas por motivos políticos, mas Sall não revelou as suas ambições para um terceiro mandato. Ele reiterou isso nessa semana para acalmar os ânimos. Ele disse: da minha parte, o meu compromisso solene de
de não concorrer às eleições presidenciais permanece inalterado. Mas o povo do Senegal não está a comprar essa reivindicação. Isso porque o país ia às urnas dentro de 3 semanas. Mas ontem os legisladores aprovaram uma lei controversa que prolonga o mandato do presidente Macky Sall e adiar as eleições para 15 de dezembro. No momento do adiamento, manifestantes marcharam pela capital Dakar pedindo reversão e entrar em confronto com a polícia. Então, o Senegal enfrenta um teste crítico à sua integridade democrática. E só o tempo dirá se o último bastião da democracia se tornará a mais nova dor de cabeça da África Ocidental, que é um dos poucos países que ainda estão em dívida com o mestre colonial francês, juntamente com a Costa de Marfim, onde bancos, eletricidade, água, transporte, internet, tudo é controlado pela França. Outros países, Níger, Mali, Burkina Faso, expulsaram os mestres coloniais dos seus países. E os últimos estados fantoches da França que restaram na África Ocidental são o Senegal e a Costa de Marfim. No momento em que a lei estava sendo aprovada dentro do parlamento, houve uma discussão acalorada antes da votação. Alguns líderes da oposição foram destituídos e depois disso a oposição instou as pessoas a protestarem. A violência eclodiu do lado de fora. Centenas de pessoas foram às ruas em confronto com a polícia. Gás lacrimogêneo foi disparado e o acesso aos serviços da internet foi restrito. Então, cortaram a internet a todos os cidadãos do Senegal. A oposição tem frequentemente alegado que os candidatos são acusados ilegalmente de crimes. O maior partido da oposição foi banido. A raiva em relação ao presidente tem crescido e agora parece ter atingido um ponto de ruptura. Mais uma vez, meus amigos, vejam como os nossos representantes são gananciosos e com ambições que ferem as pessoas. Os países africanos merecem verdadeira liberdade. Somos independentes, mas não somos livres. A grande diferença é que agora estamos sendo colonizados pelos nossos próprios irmãos. Por que você cortaria a internet? Todos merecemos um país pacífico. Nenhum presidente devia ter permissão para tirar a nossa liberdade. Isso é inaceitável. Então, esses nossos irmãos não estão a lutar por uma causa simples. Estão a lutar pela liberdade. Um dos jovens do Senegal que estava num desses grupos de manifestações disse: Macky Sall deve ir embora. A juventude do país deu-lhe o poder e hoje ele usa a força para nos combater. A servidão deve acabar agora. E adivinha, meus amigos, a União Europeia não disse nada. O que é estranho porque a França e os outros países ocidentais normalmente são tão rápidos a condenar os golpes de Estado na África Ocidental e agora não comentaram nada, fingindo não ver o que o presidente senegalês fez. O Bloco Econômico Regional, a CEDEAO, também está tão quieto como se nada tivesse acontecido. Então, eles não falam quando se trata de golpes constitucionais por parte dos presidentes. Só falam quando é um golpe militar por parte dos soldados patrióticos. Muito interessante. Abriram muito a boca quando Níger, Mali e Burkina Faso decidiram assumir o controle dos seus próprios países. Até prometeram invadir para restaurar os presidentes depostos. Lembra? Fizemos muitos vídeos nesse canal. Eles estavam em todos os noticiários dizendo: vamos sancionar esses países e vamos invadir para colocar as coisas em ordem, blá 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 blá. Mas quando se trata dos presidentes fazer a mesma coisa, não falam. A maioria desses caras não trabalha para o seu povo. Lamento. Eles trabalham para seus mestres ocidentais. Uma vez que têm os seus interesses satisfeitos, ninguém diz nada e foi isso que realmente aconteceu na Guiné. Na Guiné, o presidente alargou seu mandato e os soldados decidiram destituí-lo. A CEDEAO só falou quando foi a vez dos soldados fazê-lo, mas nunca falaram quando o presidente deu um golpe constitucional, assim como está acontecendo agora no Senegal. A razão? Bem, ele não está bem preparado para realizar as eleições. Então, eles tiveram 5 anos para preparar as eleições. Agora, estão a dizer que não estão prontos. Ele diz que alguns dos candidatos nas urnas não são os candidatos que ele gosta. Não são candidatos que você gosta? O que isso quer dizer? Afinal, não são as pessoas que escolhem quem deve confiar para guiar o futuro da nação? O problema é que, na lista dos candidatos, há esses jovens bem inteligentes e muito gostados pelas pessoas por estar a inspirar os jovens. Por exemplo, este candidato chamado Sonko, que é amado por muitos jovens no Senegal, porque realmente se identificam com o que ele diz. Em seus discursos, ele frequentemente diz que o Senegal foi capturado pela França. Não existe soberania nesse país. E os jovens concordam plenamente
plenamente, uma vez que isso se reflete nas suas vidas. E as pessoas no poder não querem Sonko nas urnas, argumentando que ele está a incitar os jovens do país e assim por diante. Então, o presidente não gosta desse candidato porque não é marioneta da França e possui um espírito de revolução para fazer reformas no sistema de governo e melhorar a vida dos cidadãos. O presidente foi longe demais ainda ao impedir que Sonko fosse candidato nas urnas, mas 2 juízes dos tribunais não concordaram com essa decisão sem fundamentos. E agora o presidente está dizendo que esses juízes são corruptos e não podemos ter eleições até que investiguemos esses juízes que estão permitindo que esse cara que odeia a França seja candidato para as eleições presidenciais. Então, quero adiar essa eleição para que possamos investigar esses juízes e possamos também dar tempo para que o órgão eleitoral esteja pronto e nos dar os candidatos que a França deseja e continue sugando nossos recursos. Sim, é exatamente isso que está a acontecer aqui. E é por isso que os jovens estão a protestar nas ruas do Senegal, porque esse cara adiou as eleições e não gosta dos candidatos. Isso mostra, mais uma vez, que existe alguém por detrás da cortina que manda nesses caras para que façam de tudo para que o próximo candidato continue com os mesmos planos. Caso contrário, você está fora e nunca será um candidato ideal. Por isso continuamos na miséria. É mesmo uma projeção bem maior. Agora, existe caos no Senegal. Milhares de pessoas, na sua maioria jovens, lutando com a polícia que usa gás lacrimogêneo por todo lado, impedindo essas pessoas de protestar. Este é o estado atual do último bastião da democracia na África Ocidental. Poderá ser pior, está a acontecer bem diante dos nossos olhos.